ansiedade, ela é uma emoção adaptativa. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento da nossa vida. Em alguns casos mais exacerbada, em outros casos mais controlada, né? E é justamente aí que a gente precisa entender se essa ansiedade ela está exacerbada e está nos fazendo mal ou se é só uma ansiedade natural. As duas ansiedades que a senhora traz, elas têm tratamento? Elas precisam ser tratadas de algum momento? Não, ansiedade natural não, né? Porque como eu falei, a ansiedade ela é uma emoção adaptativa, ela nos prepara para momentos da nossa vida. Quando a gente está em uma situação de que a gente corre risco de vida, a ansiedade ela nos ajuda a nos preparar e nos alerta para aquela situação. Quando a gente está numa situação, por exemplo, eu venho para uma entrevista aqui e eu quero me preparar para essa entrevista. É uma ansiedade natural, é uma ansiedade que não precisa de tratamento, né? Ela me ajuda a me adaptar para aquela situação. Ela é comum e inerente a todos. Exatamente. E aí, quando é que eu percebo que essa ansiedade ela passa a ser um transtorno, passa a ser uma doença propriamente dita? Tem 3 pontos que a gente precisa sempre ficar em alerta. Quando essa ansiedade está exacerbada, quando essa ansiedade é disseminada, quando ela faz parte de todos os momentos da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida como um todo. E quando essa ansiedade ela vem acompanhada de sintomas físicos, né, como uma inquietação, uma irritabilidade, uma insônia, uma dificuldade de concentração, uma sensação de branco, sensação de nervos à flor da pele. Como eu consigo discernir, porque eu posso muito bem dizer, não, isso é comum, não é uma ansiedade, não é um transtorno. Como eu diagnostico isso em mim mesmo? Então, na verdade, a gente não tem como ter todo esse discernimento de entender aqui chegou a barreira do transtorno. Mas, geralmente, quando a ansiedade ela passa a incomodar, né, passa a ser muito frequente, passa a estar muito exacerbada e gera um certo sofrimento, é interessante que você consiga procurar um profissional especialista para fazer essa avaliação, para entender se já chegou a ser um transtorno, né, se já é considerado um transtorno, ou se ainda não é considerado um transtorno, mas precisa de um tratamento. Seria uma barreira quando isso está atrapalhando ou o meu trabalho, ou o meu ambiente familiar? Eu acho que o start seria isso, doutora? Sim, também, né? Para ser transtorno, a gente precisa de 3 coisas. Precisa de intensidade, frequência e sofrimento clinicamente significativo. Quando a gente fala em sofrimento clinicamente significativo, não é só, eu sofro de ansiedade, essa ansiedade é ruim. Não é só isso, é um sofrimento real, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para quem tem toque, né? Quem tem toque de verificação, digamos, essa pessoa ela não consegue sair de casa se ela não verifica a boca do fogão no mínimo 10, 15 vezes. Isso gera um sofrimento, isso faz com que você se atrase para um compromisso, isso faz com que você saia de casa, mas fique pensando no que está acontecendo. Será que eu realmente verifiquei correto? Será que isso gera um sofrimento? Causa prejuízo na vida do indivíduo. Então, de novo, para ser transtorno, a gente precisa dessas 3 coisas: intensidade, frequência e sofrimento clinicamente significativo. Pode ser genético? Tem um percentual genético. Todos os transtornos mentais têm uma carga genética. E o tratamento? Então, tratamento, terapia, em alguns casos, medicação. Mas isso precisa ser avaliado por um psiquiatra. Psicólogo também? Psicólogo consegue dar diagnóstico, mas no caso da medicação, somente o psiquiatra. E o tratamento, ele pode atingir até a cura? Então, essa questão dos transtornos mentais e cura, né, é um pouco sensível. A gente não fala em cura em relação a transtornos mentais, porque é algo que pode surgir novamente em um outro momento da sua vida, né? Então, a gente fala em remissão de sintomas. A gente busca um tratamento onde vai remitir todos os sintomas ou remitir o máximo possível daqueles sintomas até o momento que você consiga lidar com aquela ansiedade. Existe uma faixa etária que atinge mais ou a questão de gênero? Existe essa estatística, doutora? Hoje, na ansiedade, a gente está de 1 para 1, homem e mulher, e basicamente todas as faixas etárias são acometidas desse transtorno. Desde a criança? Desde a criança, desde a infância. E aí, como é que os pais, no caso dessa ansiedade infantil, conseguem ter esse diagnóstico? Se não é só uma criança hiperativa, por exemplo, ou que realmente pode ser uma doença já nessa idade? Olha, eu costumo falar que é sempre um olhar muito atento e, em caso de dúvida, buscar uma avaliação. O profissional, então, ele é a chave para isso. Sim.
Doutora, a ansiedade, eu vi que no Brasil tem crescido muito a quantidade de pessoas que têm essa queixa, né? Esse Sim. diagnóstico. Há uma causa direta, específica? Não necessariamente, né? Hoje a gente sabe que os transtornos mentais, eles têm uma carga genética, têm uma carga do próprio ambiente, né? É biológico, então a gente pode pensar num transtorno mental como um bolo. Você precisa ter vários ingredientes para fazer aquele bolo, mas você precisa também ter um forno que vai esquentar e vai fazer com que aquele bolo asse. Você precisa ter talvez uma carga genética, uma certa predisposição, às vezes um ambiente mais estressor, e aí às vezes acontece uma situação específica que desencadeia aquele transtorno. Mas uma causa específica a gente não tem como dizer. E eu posso, por exemplo, passar um bom tempo da minha vida sem, de repente, adquirir? Sim. Olha só. Sim. Esclarecendo aí pontos bacanas, doutora, eu queria agradecer aqui a sua participação. Eu acho que a ansiedade todos nós temos, mas a gente precisa saber esse limite do que é doença e do que não é. Eu queria que a senhora também deixasse aqui suas redes sociais para que, se alguém tem alguma dúvida ou está pensando por isso, possa esclarecer ou procurar até a senhora profissionalmente. Tá, claro. Meu Instagram é @lumapraxedes. O Praxedes é com X. Olha aí, obrigado, doutora Luma, pela sua Obrigada. participação. Olha, eu vou aqui para chamar a vinheta. No próximo bloco, eu trago para você a inauguração da Clínica Superior, especialista em ombro e cotovelo. Volto já.